Vez por outra, os orientandos me perguntam sobre a validade de uma referência bibliográfica. Eu acho que nesse vídeo de hoje eu vou te ajudar a decidir isso de uma maneira mais acertada, com mais propriedade. Pois bem, é muito comum, durante o processo de orientação, os orientandos, os alunos, me perguntarem: professor, isso aí é válido, esse site que eu trouxe, ou esse e-book que eu trouxe, ou esse artigo, esse livro, ele é bom, ele é válido para eu utilizar como referencial no meu trabalho? Pois bem, hoje a gente tem à mão uma série de tipos de materiais para consultar. A gente tem artigo, a gente tem livro, a gente tem site, a gente tem e-book, e então fica difícil às vezes entender se determinado formato é válido ou não. O que eu costumo falar para os meus alunos? O que eu costumo falar para os meus orientandos? Toda fonte ela pode ser válida. Tá? Ela vai ser bacana, ela vai ser interessante de você utilizar, desde que ela atenda a alguns requisitos mínimos, alguns requisitos básicos. E que requisitos são esses, né? E que requisitos que vão ser esses, que critérios que vão ser esses, que uma publicação tem que atender, tem que contemplar para ser válido, para poder ser utilizado. Bom, o principal é ser fonte possível de sustentação teórica, é que tenha uma robustez teórica para que você possa utilizar como embasamento na sua argumentação. E aí é legal a gente ver que o trabalho, já que a gente está num ambiente conectado, né, a gente está na internet, a gente tem mais acesso às etapas intermediárias de um trabalho de pesquisa. Vamos lá, deixa eu só dar uma recuperada nisso para ficar bem claro para você. Quando a gente pensa num trabalho de pesquisa, um aluno, normalmente ele vai em busca de livros. Livros para embasar a sua sustentação teórica. Só que um livro, ele não é a etapa mais inicial de um processo de pesquisa. E se você for comparar a quantidade de livros e a quantidade de artigos, você vai ver que a quantidade de artigos é muito maior. Isso por quê? O processo de pesquisa, ele acontece mais ou menos dessa forma. Vou explicar rapidamente. Um professor ou um aluno, um orientando, ele apresenta um projeto de investigação, esse projeto vai ser aprovado ou não, e aí ele vai virar uma pesquisa, ele vai virar uma investigação. No caminho da investigação, um monte de coisa pode acontecer. Por exemplo, eu posso ter um evento no meio do caminho da minha pesquisa e apresentar um paper, um artigo nesse evento para verificar se o caminho que eu estou seguindo está bacana, né? A função de um evento é bem essa, você debater ideias, é você mostrar o que você está fazendo e os seus pares, os seus colegas que participam do evento vão poder dar as suas observações, as suas opiniões sobre aquilo que está sendo conduzido. A mesma coisa acontece internamente dentro de um grupo de pesquisa. Então você está lá fazendo uma investigação, apresenta essa investigação numa etapa intermediária no seu grupo de pesquisa. E aí você tem dois tipos de trabalho que às vezes a gente topa com eles pela internet, que é o working paper. O working paper é justamente isso. Eu estou fazendo um trabalho, eu estou num ponto meio intermediário, eu estou chegando a algumas conclusões e aí eu apresento esse working paper, por exemplo, num encontro de grupos de pesquisa ou num encontro deste grupo específico de pesquisa e resolvo publicar isso na internet e eventualmente alguém numa busca vai ter contato com esse trabalho. Então, ele é um trabalho bem introdutório. Normalmente, os working papers, eles são declarados dessa forma logo nas primeiras páginas, nas primeiras palavras. E aí os autores deixam claro, olha, esse é um trabalho que ainda está em evolução, eu ainda estou trabalhando nele, não espere que essa seja a versão definitiva, mas está aí para quem quiser ler. A mesma coisa num evento. Num evento eu posso mostrar um trabalho que está numa etapa intermediária. Isso é muito comum acontecer, você apresentar um trabalho que está numa etapa intermediária. E aí as pessoas vão ter acesso a esses trabalhos, etc. Eles valem menos? Não, eles não valem menos. É só a gente ter noção de que eles são intermediários, eles ainda não são um produto acabado. Que exemplo que a gente tem de produto acabado? Dissertações de mestrado, teses de doutorado, são exemplos de produtos acabados.
Só que aí, é claro, eles vão estar com tamanho, eles são mais extensos do que artigos e do que working papers, mas são produtos acabados. É comum também a gente ver trabalhos acabados, dissertações e teses, sendo apresentadas em eventos. E aí você tem a possibilidade de validação desse produto acabado entre os pares antes da submissão para um periódico. Então a gente já vê aí uma escalinha, né? Os working papers são bem introdutórios, não introdutórios na profundidade da reflexão, não é isso. Eles estão no momento inicial do processo. Né? Eventualmente, artigos apresentados em evento também estão no momento inicial aí. Um produto acabado, que já foi validado por uma banca, por exemplo, é uma dissertação ou uma tese, mas eles estão em volume maior, né? Um volume maior de páginas, às vezes eles estão muito longos. Aí, um autor junto com o seu orientador, e aí no vídeo passado você pode tirar essas dúvidas, né? Um autor junto com o seu orientador ou junto com algum colaborador podem reduzir esse trabalho de uma tese e apresentar num evento. Aí você tem um trabalho já finalizado apresentado num evento. Beleza. O caráter de um evento é justamente colocar isso à mostra para os colegas e ser discutido. Por isso, os trabalhos apresentados em eventos, eles não são tão valorizados assim, eles estão se você for colocar numa escala, eles estão um pouquinho abaixo de um trabalho publicado num periódico, porque num evento o objetivo é discutir o trabalho, é discutir aquelas ideias, enquanto que num periódico já é um trabalho que foi validado, já é um trabalho que depois de ter passado eventualmente por uma banca, ele foi apresentado ali e pares avaliaram e decidiram que aquele trabalho tem uma colaboração bacana. Então, você tem essa escalinha, né? Um working paper, um produto finalizado, uma tese, uma dissertação, um produto publicado em anais de evento e um produto publicado em um periódico. Num periódico você tem aí a certeza de que mais gente leu, validou e é um produto bem bacana. E, eventualmente, um produto vai virar livro ou capítulo de livro. Então você percebe que tem muito mais periódico do que livro e muito mais evento do que periódico. Então você vai ter uma quantidade enorme de working papers, de trabalhos apresentados em evento, menor do que em periódico, e os periódicos já são em volume maior do que os livros. E, eventualmente, a indústria aí, de publicação, né, editorial, ela vai publicar um livro, às vezes, de um assunto que já foi publicado no periódico há 1 ano ou 1 ano e meio. Então, é muito legal a gente ficar de olho nesse pedaço que é intermediário e que tem grande valor teórico, que são os periódicos. Mas isso não invalida outros formatos. Por exemplo, às vezes eu posso publicar um working paper no meu site, e você, numa busca, achou esse working paper. Então ele pode ser muito válido. Então os sites eles vão ter grande valor. E às vezes um grupo de pesquisa ele fez um trabalho bem bacana de investigação durante 1 ano, 2 anos e publicou um e-book. E esse e-book pode ter muito valor, né? Mas não tem o mesmo valor necessariamente que um artigo publicado num periódico. Eventualmente, você vai ter editoras que optam por publicar o seu material em e-books, e aí são bastante válidos. Né? Uma coisa que é legal a gente entender é que é necessário a gente saber ler esse material. E saber ler o material a partir da sua origem já vai facilitar muito a nossa vida. Eu já apresentei aqui no passado aquele método MAPPER. Né? O método MAPPER é motivos, o M, né? Motivos e objetivos do autor, os argumentos utilizados pelo autor para chegar naqueles objetivos, os pressupostos e os valores que o autor utiliza para sustentar suas ideias, a epistemologia ou a veracidade daquilo que ele está argumentando, né? O E, né? E o R, a relação com outras fontes. A gente vai utilizar do método MAPPER de leitura. Eu falei desse método no vídeo sobre fichamentos, então se você quiser você pode voltar lá no vídeo para ver isso. A utilização desse método é muito bacana para ler qualquer tipo de texto e para você aprender a tomar essa decisão.
Quando você lê observando esse método Mapper, você vai ver, esse texto aqui, ele ainda está fraco em relação à construção teórica, então a relação com outros autores está fraca ainda, ele não está construindo muito bem, ou é uma ideia muito nova, ou ele não está utilizando de pressupostos tão bacanas. Então vai ajudar bastante você a ler esse texto e decidir se ele é válido ou se ele não é válido. Então, o que eu quero dizer com esse vídeo agora é simplesmente, não é o formato do texto que vai dizer se ele é válido ou não. Ele pode ser um texto de um site, ele pode ser um texto de trabalho, um working paper, ele pode ser um texto publicado em periódico, apresentado em evento, enfim, ele pode ser qualquer tipo de texto. O que é bacana é você ler e verificar se ele atende às suas necessidades. É isso que vai dizer se ele é válido ou não para você. Uma observação que eu faço é que muitas vezes esses white papers, que são alguns e-books feitos por empresa, e isso também se estende a livro, isso é muito legal quando você olha livro e olha esses white papers, que são esses e-books mais curtinhos, de até 40, às vezes até maiores, 100 páginas, mas que são publicados por empresas e não por pesquisadores. A gente tem que tomar algum cuidado com esse material. Por quê? Porque, de cara, se você aplicar ali o jeito de leitura, lá o método Mapper de leitura, você vai ver que o objetivo do autor não é apresentar uma metodologia, não é apresentar uma técnica, não é apresentar um avanço teórico que ele está chegando. O objetivo, às vezes, quando a gente vê um white paper desse, a gente enxerga esses objetivos como vender os serviços de uma empresa. E aí a gente tem que tomar cuidado. Quando alguém escreve um livro, um e-book, um livro às vezes impresso, editado por uma editora, ou um white paper. O que é um white paper e qual que é a diferença de um white paper para um artigo? Um white paper, ele normalmente não vai ter o mesmo compromisso teórico que um artigo científico. Um white paper, ele vai às vezes até ter essa estrutura de apresentar um problema, de mostrar como que se vence esse problema e tal, mas vai apenas defender uma metodologia de uma empresa. A gente vê isso muito claramente, por exemplo, nas publicações aí, é claro, estou puxando a sardinha para o meu lado, mas quando a gente está observando comunicação digital e aspectos de comunicação para venda em ambientes digitais, a gente vê isso muito em HubSpot, por exemplo. HubSpot publica muita coisa nesse sentido e você vê tanto o livro dos donos da HubSpot quanto os white papers feitos pela HubSpot, você vê que o objetivo é não outro senão vender os serviços da HubSpot. Aí, é claro, eles vão ter um valor teórico bem menor. Eles podem até ser utilizados como um reforço ou como ilustração, mas o objetivo ali é claro, é mostrar como a HubSpot é uma empresa bacana para vender os serviços dela. E aí, se você identificou esse tipo de argumento no trabalho que você está lendo, talvez esse trabalho não seja o mais indicado para você utilizar como fonte na sua sustentação teórica do seu trabalho. Então, é muito legal adotar o método Mapper para você aprender a ler e identificar esse objetivo do autor. Se o autor deixa claro ali um objetivo que tem um compromisso teórico, você já está num caminho à frente. Agora, se você já identificou que o objetivo daquele autor é mostrar que a empresa dele é melhor do que a dos outros, talvez esse texto ele não seja o mais bacana para você utilizar como referencial teórico no seu trabalho de investigação científica. Beleza? Por isso, eu reforço, fazer fichamento é um negócio muito importante. Construir a ficha de leitura é uma maneira muito legal de você exercitar esse método Mapper de ler um texto. Então, eu recomendo, todo texto que você for ler, faça a ficha de leitura. Você vai ganhar muito fazendo isso e vai aprender, vai começar a ganhar o traquejo de identificar um texto que, olha, esse texto não está com pressupostos teóricos muito sustentáveis, né? Ele não tá muito, os pressupostos não são robustos.
ele não está defendendo nada além dos serviços da empresa dele, ou então, olha, esse texto ainda está muito inicial, talvez essas relações aqui possam ser mais fortes, vamos olhar outros textos desse autor e tal. Então é muito legal observar isso. Uma outra diquinha final que eu dou na hora de observar um texto é dar uma olhada nele sempre lá num Google acadêmico da vida. Ver quantos citaram esse texto, ver se esse texto está publicado numa fonte que seja bacana, né? Enfim, isso vai ser uma ajuda. Não é determinante, porque como eu falei anteriormente, você pode ver um texto publicado no blog de um grupo de pesquisa. E esse é um texto, um working paper, que vai ser muito interessante para você utilizar. Então não é só porque está lá no Google Acadêmico ou não, é muito citado ou não, ou foi apresentado ou não, que faz o texto ser válido. O que faz o texto ser válido é você observar os objetivos do autor e como ele constrói as argumentações dele para defender aqueles objetivos. E isso em textos que são mais comerciais, e aí os white papers, né, são artigos que têm um fundo bem comercial, eles perdem um pouco quando comparados com o material feito dentro de métodos, seguindo métodos de pesquisa e de investigação, com a observação de fontes, a construção de uma argumentação mais válida. Beleza? Então, procure fazer a sua leitura sempre seguindo esse método Mapper. Se você tem alguma dúvida sobre ele, dá uma olhadinha no vídeo anterior que eu fiz sobre fichamentos, sobre a ficha de leitura, que lá eu falo sobre o método e como que é bacana você seguir esse método, e tem aí links e etc, para você aprender mais sobre o método Mapper. Beleza? Isso vai te ajudar, espero, a observar um texto e verificar se ele é válido ou não para ser utilizado no seu trabalho. Espero ter te ajudado e conto com você nos próximos vídeos. Até lá!